Olá, tudo bem, alunos? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos continuar, tá, com a aula de Domínios Morfoclimáticos, parte 2. Eu sou a professora de Geografia, Jamaica Kelly, e sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos lá? Lembrando que, novamente, volto a repetir, hoje é a nossa aula, parte 2, sobre domínios morfoclimáticos. Então, vamos acompanhar a aula? Bem, como nós sabemos e vimos na aula da parte 1, lá na aula passada, o que são os domínios morfoclimáticos? Um breve resumo aqui só para a gente relembrar a aula anterior. Os domínios morfoclimáticos são grandes regiões delimitadas com base na presença de elementos em comum. Quais são esses elementos que formam a paisagem e que se tornam comum? Por exemplo, a gente tem aí um conjunto de elementos. Esses elementos são o clima, vegetação, o solo, o relevo e a hidrografia. O Brasil ele é composto por 6 domínios morfoclimáticos. Vamos repetir e relembrar quais são eles? A gente tem o domínio amazônico, nós temos no Brasil o domínio da Caatinga, domínio do Cerrado, domínio dos marés de morro, domínio das araucárias e, por último, o domínio das pradarias. Vocês podem observar aí no mapa, que está na tela, a distribuição desses 6 domínios morfoclimáticos. Só lembrando também que entre esses domínios morfoclimáticos se formam aí as chamadas zonas de transição, que no mapa estão representadas na cor cinza. Então, esse é o nosso resumo sobre o que são os domínios morfoclimáticos. Lembrando que aqui o nome domínio morfoclimático, ele é justamente a relação, tá? Morfo vem de forma do relevo e climático vem do próprio elemento, dos próprios elementos aí que formam o clima, certo? Vamos lá. Entre os domínios, como eu disse, se formam as chamadas zonas de transição. Mas o que são essas zonas de transição? Elas apresentam características de 2 ou mais unidades paisagísticas. Então, no Brasil aí a gente tem as zonas de transição que nós chamamos de Mata dos Cocais, Pantanal e também a zona de transição formada pelo Agreste. Bem, o desmatamento e as queimadas, hoje, são um dos principais problemas ambientais aí identificados nesses domínios morfoclimáticos no Brasil. E eles são motivados principalmente pelo avanço da agropecuária, do extrativismo, principalmente em relação à extração de madeira, e também a formação de áreas urbanas em expansão em alguns domínios, como é o caso, por exemplo, do domínio amazônico. O domínio do Cerrado também, hoje, ele é bastante ameaçado devido a esse avanço da atividade e da fronteira agropecuária que a gente tem visto nos dias atuais. Aqui, novamente, o mapa dos domínios morfoclimáticos, que nós vamos observar, principalmente a distribuição das zonas de transição, que, como eu falei, no Brasil a gente tem a zona de transição do Pantanal, a gente tem a do Agreste e também a Mata dos Cocais, ok? Só lembrando, pessoal, que essa é a localização de cada uma das zonas de transição que nós temos no Brasil. Olha só, vamos observar aqui no mapa. A letra A representa a Mata dos Cocais. Vocês podem observar a localização dela. Ali próximo à região Nordeste, uma área que a gente chama aí, também pode ser conhecida como Meio Norte, tá? E ela fica justamente entre a região Nordeste e a região Norte do Brasil. Logo em seguida, representado pela letra B, a gente tem a mata, aliás, a zona de transição do Agreste. Então, essa zona ela fica justamente após uma região no Brasil, uma região que a gente chama de Zona da Mata. E ela se localiza ali entre vários estados brasileiros que estão localizados na região Nordeste. E, por último, a gente tem representado aí pela letra C a região, aliás, a zona de transição que nós chamamos de Pantanal. Ele é o complexo do Pantanal, que fica aí no estado do Mato Grosso e também pega uma parte do estado do Mato Grosso do Sul. Então, ponto A, B e C, essa é
para a gente aí a localização dessas zonas de transição, como eu disse, representadas pelo Pantanal, pelo Agreste e também pela Mata dos Cocais. Ok? Bem, mas qual é a diferença entre os domínios morfoclimáticos e os biomas? Isso é uma questão bem importante, principalmente para quem vai prestar o Enem. Como que a gente pode diferenciar, então, um domínio morfoclimático e um bioma? Podemos afirmar, por exemplo, que os biomas, eles levam em consideração os fatores bióticos, ou seja, populações biológicas que habitam em determinado local. Já o conceito de domínio morfoclimático, proposto por Aziz Abissab, ele leva em consideração os aspectos físicos do relevo. Quais são esses aspectos físicos? Principalmente esses aspectos integrados aí o clima e a forma de um determinado local. Por isso o nome, morfoclimático. E para ajudar a entender melhor, podemos analisar, por exemplo, através do seguinte exemplo. Vamos lá. O bioma Caatinga trata das espécies de fauna e flora que pertencem a trechos da região Nordeste. Já o domínio morfoclimático da Caatinga, ele diz respeito aí ao clima semiárido, que influencia diretamente na configuração do relevo e também da estrutura cristalina do local. Então, essa é a principal diferença, como a gente viu, entre o que é um bioma e o que é um domínio morfoclimático. Só lembrando que os domínios morfoclimáticos foram propostos pelo geógrafo Aziz Nassib Abissab, ok? Bem, pessoal, vamos então à nossa questão de hoje. Como eu já disse, livro à prova Enem, Ciências Humanas, segundo ano, Geografia, lá na página 67. Vamos então à questão, diz assim: atualmente, o desmatamento é a grande preocupação em relação a esse domínio que vem sendo destruído por várias atividades econômicas, entre elas o crescimento da atividade agrícola, principalmente pelo cultivo de soja, aumento do número de pastagens, implantação de projetos de mineração e a realização de atividades madeireiras. Ok? Isso é uma matéria do jornal Globo. Aqui a gente tem a disponibilidade para vocês, lembrando que vocês podem depois acessar essa questão lá na plataforma, ok? Vamos lá então. Aqui vamos fazer uma pequena análise para a gente entender então qual é esse domínio que vem sofrendo tanto com o desmatamento. Vamos pegar aqui alguns pontos importantes dentro da questão. Olha só. A questão diz que o desmatamento é a grande preocupação em relação a esse domínio. Logo, se o desmatamento é uma preocupação, a gente entende então que aí nós temos a presença de florestas. Muito bem, já é uma dica. Outra coisa que se coloca aqui dentro do texto é que ele vem sofrendo com algumas atividades econômicas. Aí ele cita, por exemplo, atividade agrícola. Logo a gente entende também que é um local aí com disponibilidade para atividades, por exemplo, agricultáveis. Aí ele cita, por exemplo, que vem sofrendo com o avanço da soja e também o aumento no número de pastagens e a implantação de projetos de mineração. Logo, entende-se que esse domínio, a gente está falando, por exemplo, de um domínio aí com várias riquezas naturais. Mas o ponto-chave dessa questão é quando o texto cita, por exemplo, a realização de atividade madeireira. Vamos lá, então? Bem, as características desse domínio morfoclimático citado se referem principalmente a qual domínio morfoclimático brasileiro? Será a região do Cerrado? A gente viu, por exemplo, as características da vegetação do Cerrado, que é uma vegetação mais esparsa. Será que o texto está falando, por exemplo, do domínio da Caatinga, que também é caracterizado aí por uma vegetação mais esparsa? O domínio das pradarias, a gente aprendeu na aula anterior que ele é formado por gramíneas, principalmente pela presença aí de pastagens naturais, e o domínio das marés de morro, que ocorre aí na faixa litorânea do Brasil. Então, a gente pode logo entender que esse domínio morfoclimático do qual o texto cita, ele está se referindo ao domínio
Letra B, domínio amazônico, quando o texto fala principalmente da ameaça aí realizada pela atividade madeireira. Então, a resposta correta do gabarito é letra B, domínio morfoclimático amazônico. Como a gente aprendeu em alguns slides anteriores, vamos voltar aqui um pouquinho, a gente aprendeu que o desmatamento ele vem sendo a grande ameaça hoje, vem sendo um dos grandes problemas ambientais identificado nesses domínios morfoclimáticos brasileiros, tá? E eles são, como eu disse, motivados principalmente pelo avanço da atividade agropecuária, do extrativismo e também das áreas urbanas em expansão. Lembrando que todos os domínios morfoclimáticos hoje eles estão ameaçados de alguma forma. Porém, o domínio morfoclimático amazônico ele vem sofrendo com essa ameaça, principalmente, como eu disse, por causa de atividades como a atividade aí madeireira, agropecuária principalmente com a criação de pastagens, com o avanço da pecuária e principalmente aí com o plantio da soja. Então, só para relembrar, nós vamos aqui fazer um breve resumo, então, dos domínios morfoclimáticos que a gente estudou na aula anterior. Vamos, então, pegar aqui esse mapa para fazer um breve resumo de características aí específicas dentro de cada domínio morfoclimático brasileiro. Vamos, então, relembrar o que a gente viu dentro de cada um desses domínios? Bem, a gente viu dentro do domínio morfoclimático aí amazônico, que a gente tem a presença principalmente da floresta equatorial, a presença dessa floresta, conhecida como floresta amazônica, que é uma das importantes aí, talvez a principal floresta, a maior floresta e a principal floresta do mundo, ok? Vamos entender então aí, tentar relembrar uma característica do cerrado. Bem, o domínio do cerrado ele também é chamado de savana brasileira. Só relembrando que o domínio do cerrado ele é formado principalmente por arbustos que tem aquela característica de ter troncos e galhos retorcidos. Então, essa é a principal característica hoje do cerrado e a presença ali do clima, o tipo de clima específico do cerrado, a gente tem o clima tropical. Vamos relembrar, então, o domínio das marés de morro, esse que se estende aí ao longo do litoral brasileiro, representado pela cor azul no mapa. A gente tem como principal característica a floresta tropical e a gente tem também aí, dentro do domínio das marés de morro, a gente tem a presença dos planaltos e também das serras, ok? E uma floresta tropical também conhecida como latifoliada. Então, esse é o domínio conhecido como marés de morro, tá? Quando vocês lembrarem domínio das marés de morro, é justamente por essa característica do relevo. Já o domínio da caatinga, que ocorre lá na região Nordeste, ele tem como principal característica as árvores esparsas, vegetação rasteira e principalmente essa vegetação adaptada ao clima mais seco devido à ocorrência do clima semiárido naquela região. Bem, a gente viu também o domínio das araucárias. O domínio das araucárias ele ocorre ali na região sul do Brasil, que tem como principal característica aí a presença do clima subtropical e também a presença de planaltos, também chamados de cuestas. Lembrando que a mata da araucária, a vegetação de araucária, também pode ser conhecida como pinheiro do Paraná ou mata dos pinhais. Bem, e por último a gente tem o domínio das pradarias lá no finalzinho, tá? Lá no finalzinho, lá na região sul do Brasil, representado aí na cor rosa, rosa escuro. A gente tem uma vegetação rasteira formada por gramíneas, que também pode ser conhecido como pampas gaúcho, tá? A gente tem a formação aí de um relevo chamado de coxilhas, e também a gente tem a presença do clima subtropical. Então, essa é a principal característica de cada domínio morfoclimático. Só relembrando também que dentro dos domínios morfoclimáticos, entre os domínios morfoclimáticos, se formam as chamadas zonas de transição, que é justamente zonas aí
que podem apresentar características de 2 ou mais unidades de paisagens, tá? No Brasil, a gente tem as chamadas Mata dos Cocais, o Pantanal e o Agreste. Lembrando que eles têm a faixa de transição aqui no Brasil e a ocorrência dessas unidades paisagísticas, elas ocorrem em locais diferentes, tá? Como a gente pode ver no mapa, a distribuição A, B e C, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Como eu disse, para acompanhar novamente essa aula, vocês podem estar acessando a plataforma e até a próxima aula. Obrigado a todos.